Brain Root não tá destruindo o seu cérebro. Mas afinal, o que é o humor Brain Root? Você deve ter visto isso aí, porque tem muito comentado na internet nos últimos meses, que basicamente Brain Root é cérebro podre. É isso. E aí tem o humor de cérebro podre. Razor, yeah, yeah, yeah. Skiribidududu. Oh, não, enfim, aquelas IAs dos pombos com bundões, ou o porco te ligando, ou um pombo com um rosto. Don't fucking play with me. You'll only end up. Aqueles que sabem. Ou humor. Afinal, isso tá estragando o seu cérebro como uma porrada de pessoa fala que tá? Eu acho que não. Todo mundo que vem pra falar desse humor sobre isso tá desgraçando a sua cabeça e usando esses vídeos de inteligência artificial com um rosto falando "Don't play with me", explode um foguinho assim, aí ele fala mais lento, "Don't play with me, don't play with me, don't play with me, don't play with me, don't play with me". Isso tá de verdade desgraçando essa cabeça? Vou te falar o porquê que não. Bom, vocês já estão ligados que fevereiro chegando aí, carnaval colando, chega também uma paradinha meio chata, que é esse calor infernal. Pra isso, a Insider mandou pra mim essa roupa lindíssima. No site dos caras tem várias paradas, é camisa oversized, camisas justas, nessas paletas de cores que particularmente eu adoro, porque elas combinam com tudo. São roupas tanto pra você sair pra um rolê à noite, num street com os cria, tanto pra uma formalidade mais casual. E pô, a Insider pensou justamente nisso. Ela é leve, ela não é quente, ela não transpira, você não vai ficar marcando pizza debaixo do braço, moela nas costas. Fora que ela é versátil, então ela combina com qualquer acessório que você quiser. Usar uma correntinha, colocar uma bandanazinha, mas tanto também quanto aquela mais simples, básica, com o caimento ajustado pro seu corpo, seja pra praticar uns esportes, jogar uma bola, tanto por exemplo pra poder ir trabalhar no escritório. Tem uma tecnologia high-tech de fibra e ela é ótima pra você, por exemplo, dobrar pra viajar, porque ela é extremamente macia e segue camisetas, shorts, acessórios, meias e até roupas íntimas. E utilizando o meu cupom CELINK nesse mês de fevereiro, você ganha 12% de desconto nas suas compras na Insider. Não fique de fora de valorizar a sua vaidade. Muita gente que vem falar sobre Brain Root coloca esses memes atuais pra categorizar o que é esse tipo de humor, mas simplesmente anulam que esse humor já existe há muito tempo. Antes, por exemplo, do TikTok, que é o verdadeiro culpado de por que isso tá desgraçando a sua mente. Algumas pessoas que vêm falar sobre Brain Root usam o termo como nonsense pra esse tipo de meme, ou esse tipo de comentário, ou esse tipo de trend, em geral, coisas nonsense, tá ligado? Só que, se você parar pra pegar um contexto histórico da internet em geral mesmo, esse humor já existe há muito tempo. E principalmente o que as pessoas vêm colocar como um culpado de estar te trazendo problemas mentais, usam, por exemplo, o fato de ser poluído visualmente. E são coisas que não fazem o mínimo sentido. E explode um bagulho porque o cara tá caçando dopamina incessavelmente ali, tá ligado? Só que o problema tá nisso, tá ligado? O problema tá no TikTok. O problema não é o humor, que não faz o mínimo sentido, porque se fosse sim, gerações e gerações aí já deviam ser mongoloides. Quando começaram a falar sobre Brain Root, começaram a falar dos memezinhos, como é engraçado, fazer com um videozinho comentando sobre essas paradas, reagindo. Depois chegou aquela galera falando que isso é tipo um problema pra sua saúde, porque afinal não é uma mentira, de fato é. Coisas nonsense e a busca incansável das pessoas por caçarem dopamina fácil, gratuita e rápida e barata faz com que o seu cérebro se acostume a ser um bagulho meio atrofiado mesmo. Essa que é a mais pura verdade, seu cérebro dá uma atrofiada.
madrugada caçando essa parada e assistindo essas fitas. E por isso que as crianças hoje em dia parecem que drogadas por açúcar. Só que esse açúcar não é açúcar de verdade. O açúcar é ele mexendo no celular e vendo os Subway Surfers pulando de caminhão em caminhão enquanto saem uns sound effects ou umas explosões do Minecraft, enquanto sobe umas rosas. Como vocês sabem? Igual um cassino, tá ligado? Porque aquilo ali é um bagulho meio repetitivo, como um cassino que você puxa o caçanete, vicia o cérebro da mesma maneira e atrofia ele igual. Só que essa parada de culpar o humor no sense é o que eu vejo que anda se repetindo bastante aí nas pessoas que vêm falar bastante sobre brain root e culpando isso como se fosse o bagulho que tá te adoecendo. Eu fico meio puto. Afinal, eu acho muito engraçado um pombo com um bundão. Claro que daqui a 3 anos, quando eu olhar pra esse momento, eu não vou achar graça nenhuma. Provavelmente eu vou achar vergonha alheia pra caralho. Mas é a época que a gente vive. Hoje em dia, ver isso é legal. Daqui 2 anos, não vai ser mais. Vamos recapitular, vamos tentar lembrar um pouco da história da internet. Porque a história da internet é um grande brain root. E se o humor no sense e sound effects fossem de verdade o culpado pra um cérebro atrofiado, massa e massa de pessoas aí na casa dos 30 estariam babando, com a cabeça cinzenta já. Até porque eles consumiram isso da mesma forma. Só que não, você não vê um cara de 25 a 30 falar que ele é doente. Não, doente é só a geração de hoje em dia. Porque afinal de tudo, um monte de meme assim, desde a época que, por exemplo, os MSN, Windows XP, a interface internet era um bagulho extremamente poluído e com muitos sound effects. E se o culpado fosse isso, desde aquela época, por exemplo, a sua mãe deveria ter um cérebro atrofiado. Mas afinal, ela não tem. Hoje em dia, chega aí uma porrada de pessoas, que são até pessoas novas, uma galera da minha idade, por exemplo, com 20 anos, 20 a 25, pessoas novas, recém-adultos, mas que já tem aquela pseudo personalidade de um cara velho, que já tá nessa idade de ficar falando, ai, que na minha geração os bagulhos eram melhores, os memes hoje em dia não tem graça, ai, que isso é problemático, que isso faz mal pro cérebro. Cara, você quando era criança, se você tem uns 20 a 25 anos hoje, lá pra 2013, você tinha uns 10 a 15 anos, você era uma criança. E nessa época, eu tenho certeza que você gostava de humor MLG. Você lembra desse humor? Eu já quis fazer um vídeo sobre os antigos memes do MLG, que eram literalmente brain root da época. E se bagulho no sense e poluição audiovisual fosse de fato o verdadeiro culpado pra desgraçar a sua cabeça, o humor MLG que tinha antigamente, o humor Dorgas que depois se distorceu completamente, teria uma caralhada de maluco internado hoje. É esculacho, pra não falar hipócrita, que isso aqui é problemático e perigoso, mas cresceu assistindo isso. E você via isso na época, e você gostava, seu filho de uma puta. Mas agora porque você ficou velhinho, agora porque você ficou adultinho, você tem a pseudo necessidade de falar que tudo na sua época era melhor e tudo na sua época não era um problema. E aí tudo que tem hoje em dia é um problemaço para as crianças, porque vai destruir o cérebro delas. Claro, eu concordo em parte com você. Eu acho que a criança que tá ali, por exemplo, desenhando no tablet, enquanto ele tá desenhando o bagulhozinho no tablet, ele tá assistindo um TikTok falando oh Hannah, e ele fica desenhando e olhando, e ele desenha e ele olha. Porque era literalmente você jogando atenção pra várias coisas ao mesmo tempo. Isso existe há muito tempo. Claro que o TikTok veio pra piorar isso em escalas astronômicas, mas isso existe desde sempre. Brain root é um bagulho que existe há muito tempo. E eu fico meio pá quando eu vejo esses caras que não estão levando o brain root muito como o humor que tem que ser, em vez de culpar de verdade o que é brain root, que é a ação de estar consumindo a mesma parada por horas, a ação de ficar assistindo vídeos fúteis, fáceis, sem desafio pra sua mente, colocando a culpa nos memes, no estilo de humor no sense. Só que claro, que aquele mano do TikTok que tá fazendo vídeo falando que o humor brain root estraga a sua cabeça, ele não tá falando que literalmente assistir vídeos no TikTok estraga a sua cabeça. Afinal, ele é um TikToker. Ele não vai falar que literalmente o ganha-pão dele fode a sua cabeça. Ele vai culpar um bagulho específico e tirar o dele da reta de que ele faz parte disso tudo. Uma boa analogia aí ilustrativa pra explicar é tipo hiperfocar em ficar
falando que fumar cigarro faz mal e ficar repetindo isso, que fumar cigarro faz mal, fumar cigarro faz mal, cigarro faz mal, cigarro faz mal, e ignorar que a ação fumar faz mal, mesmo que você esteja fumando um pedaço de terra com grama. Que você consumiu MLG, você consumiu Dorgas, você consumiu YouTube Poop BR. Se você viu isso na época de ouro do YouTube Poop BR, você sabe o que eu tô falando. Aquilo ali era literalmente uma metralhadora de dopamina para crianças. Aquilo ali deteriorava o cérebro e os neurônios de uma criança. Mas não, era super legal e saudável, porque era a sua época. Mas aí agora a criança, vendo hoje em dia um ah não, aí é um problema, aí tá acabando com a geração. Meu irmão, se você tem uns 25 anos hoje, você, por exemplo, era adolescente ali pra 2017, você viu o auge do shitpost, você viu e riu de um rato que fazia literalmente assim, falava real ou fake? E achava isso engraçado. Desde sempre, se você pegar o histórico de memes na internet, só muda a forma, mas o brain root estava presente desde sempre, porque é da cultura da internet, o nonsense. Mas eu tenho que ver vagabundo fazendo videozinho na internet com ediçãozinha bonita e com esse pseudo peito como se fosse um cara estudado, falando sobre como isso tá destruindo o cérebro do ser humano. Você vem na internetzinha falar que que os vídeos do TikTok são um problema pro cérebro, mas você literalmente ria. Você ria por ser undergroundzinha, por fazer parte de grupo no Facebook de Baldo do Galvão, fazer parte do Intros Foda quando tinha 10 pessoas naquele lugar. Quem fez parte do Intros Foda com 100 pessoas lá sabe o que eu tô falando. E um Steve que levantava, batia uma punheta, jogava a porra na tela e vinha a porra da mensagem falando, sei lá, Gabriel Gamer, e estourava uma música! Gaysão! Garoto gaysão! Amigo, você acha que isso não era um problema pro seu cérebro? Mas não, só é ruim porque hoje, essa geração TikTok. Você acha que não fazia mal um cara em 2003 fazendo torre no HG, ele e o parceiro dele, você de Stomper e teu parceiro de Endermage, você estompava o cara, você pulava de 180 blocos de altura, caía, explodia o cara no fish e depois voltava pra cima e vinha uma explosão MLG falando: oh my god, Global Combo, Uau, Bangarang, 360 no scope. Oh my god! Uma criança de 11 anos assistindo aquilo. Ah, mas fazia muito bem pro cérebro. O problema é hoje. Covardes! Vocês são covardes! Eu odeio a cultura dos caras ficar velho e falar que tudo do passado é melhor e nada do futuro é bom e tudo que é da geração atual é uma bosta. Mas literalmente segue a mesma ideia. Beleza, o humor brainroot pode trazer problemas? Acho que pode, mas é mais pela forma que ele é apresentado. Por que antigamente não parecia ser um problema e talvez as pessoas que consomem isso nem sejam pessoas com a mentalidade realmente estragada, como parece que as crianças de hoje em dia vão ser no futuro, né? Porque não era um bagulho apresentado na sua tela com tanta frequência como é aparecido hoje. Você via essa ediçãozinha num canalzinho ou outro, num canal de Minecraft editado, num canalzinho de Dorcas, num canalzinho de LOL. Mas você tinha que ir, tipo, num youtuber específico. Tirava o teu momento de assistir 5, 10 minutinhos de vídeo do cara e depois ia assistir várias outras coisas num tempo, um espaçamento de tempo que faz o seu cérebro respirar. Diferente de hoje, que o algoritmo pra qualquer rede social é muito diferente de como era 10 anos atrás. Hoje, se você assistir uma coisa, consome uma coisa, fala de uma coisa, aquela rede social fica te spamando aquela mesma coisa de formas diferentes incansavelmente. Você fica vendo a mesma coisa uma atrás da outra. Não é nem querendo me pagar de um especialista ou de um tiozão que vou parecer agora ser, mas o problema é a porra do TikTok. E eu tô sendo completamente hipócrita, porque afinal eu sou viciado em TikTok. Eu vou fazer o quê? Eu fico ali todo santo dia na minha vida. Eu
tiro pelo menos de 1 a 2 horas da minha vida pra passar no TikTok. E eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu sou um cara adulto, eu tenho responsabilidade de fazer. E mesmo assim, eu passo de 1 a 2 horas no TikTok. Eu sou um viciado. Então assim, não sou uma boa referência. E não vou me passar de moralista. Mas o problema é o TikTok e não o humor que você tá vendo nele. Porque ele literalmente funciona como um cassino. E apostas, coisas de loteria, elas viciam porque são coisas repetitivas. Você erra e vai tentar de novo. E tenta de novo. E nisso vai virando um vício. E TikTok é literalmente, você assiste um vídeo de 50 segundos, você passa pra próxima e fica nessa. E fica scrollando. E fica scrollando. Aí nessa você vai assistindo. Oh, hell no! Só que o efeito vai ser a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, sei lá, aqueles TikTokerzinhos famosos, mainstream, que são muito conhecidos. Garreis Rafa pra ficar assistindo. Láctea, Thiago Sente, Nauta. Fica vendo os rap do Nauta. Ali, sem parar. Você assiste Nauta, assiste o Thiago Sente, assiste o Láctea. Você vai brainrootizar seu cérebro igual. Porque o problema tá nessa parada de scrollar. E aí nessa parte eu realmente não tiro o direito das pessoas falarem que aí sim o TikTok é um problema. Essa parte eu concordo. Você não tá culpando um humor específico no sense. Você tá culpando a ação de ficar ali viciando no seu cérebro em coisas repetitivas como a porra do caça-níquel. TikTok é uma máquina de dopamina gratuita. Se você tá ali, você tá colocando em risco uma parada. Você tá usando uma droga que você não sabe que tá usando, tá ligado? Vai por sua conta em risco, mas isso de fato é real. O TikTok, ele é perigoso. Vou parar de usar? Não sei, viado, eu sou viciado. Mas o ponto, que meu vídeo não é nem sobre isso. O ponto do meu vídeo não é esse. Não é educacionalzinho pra pessoas e pra pais que deixam os filhos ficar assistindo aquelas lives NPC de TNT explodindo. O meu ponto é a galera que vem culpar o humor nonsense da geração atual. Pra eles, o shitpost da época é esse, tá ligado? Por mais que não se exista mais o termo shitpost, por Deus, mataram esse termo, mas é o humorzinho nonsense dessa criançada hoje em dia. Então, evita ser a porra do tiozão que tá envelhecendo, que é chato pra caralho, e tenta entender um pouco a brisa, tenta abraçar que é a geração atual, porque você passou por isso. Você teve a sua época de ser o jovenzinho, gostou de um monte de coisa que não fazia o mínimo sentido, como a porra do micro-ondas fazendo barulho. Você tá vendo um vídeo, aí você passou por debaixo, você enquanto tá assistindo de baixo, você já esqueceu o que você viu em cima, porque você tá viciando o seu cérebro a consumir um bagulho rapidinho. O termo entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele se aplica diretamente ao TikTok, porque você viu o vídeo de cima, quando você tá embaixo, você não lembra o que você acabou de ver em cima, porque você acabou de botar uma droga pra sua mente. E isso tá contribuindo pro seu, de fato, brain root. Isso é brain root. É a droga que o TikTok faz com o seu cérebro e não o humor. Dá like nesse vídeo e hypa ele. É nóis!